na fase evolutiva da antiga Lua e que, por assim dizer, não progrediram o suficiente para alcançar o grau de desenvolvimento que lhes teria sido normal na Terra. Devido a tal fato, algo oriundo desses seres luciféricos foi implantado no corpo astral do homem antes que seu eu houvesse atingido a capacidade de atuar de acordo com sua natureza. A influência desses seres luciféricos se exerceu, pois, principalmente sobre o nosso corpo astral, permanecendo nele durante a evolução subsequente do homem. Essa influência luciférica tem, na evolução do homem, muitos significados. Para o fim que hoje nos ocupa, é importante ressaltar que, por conterem-se forças luciféricas, o homem possuía em seu interior uma tentação para ser menos bom do que teria sido sem a vinda da influência de Lúcifer. Da mesma maneira, portanto, ele sofria a influência para agir e julgar mais a partir de toda a sorte de emoções, paixões e cobiças do que na ausência de tal atuação. Graças a essa influência, a individualidade humana foi levada a ser diferente, por assim dizer, a abandonar-se mais ao que poderíamos chamar de mundo das paixões do que teria ocorrido de outro modo. Por isso o homem foi muito mais profundamente envolvido com o mundo físico da Terra do que em outras circunstâncias. Sob a influência luciférica ele penetra mais a fundo em sua corporalidade, identifica-se mais com ela, pois do contrário não sentiria a tentação de cobiçar muitas coisas, passaria indiferente pelas impressões desta ou daquela tentação. A influência de Lúcifer fez nascer as tentações do mundo sensorial exterior, o homem assimilou-as, e a individualidade, proporcionada pelo eu, ficou embebida dos efeitos emanados do princípio luciférico. E assim aconteceu que o homem, em suas primeiras encarnações terrenas, também sucumbiu às primeiras tentações do princípio luciférico, levando-as às suas vidas subsequentes. Em outras palavras, a maneira como o homem sucumbiu às tentações do princípio luciférico tornou-se parte de seu karma. Tivesse absorvido apenas esse princípio, o homem iria sucumbir cada vez mais às seduções do mundo físico terrestre. Ele teria, por assim dizer, perdido cada vez mais a perspectiva de voltar a livrar-se desse mundo físico. Sabemos que a influência posterior, a influência do Cristo, atuou em sentido contrário ao do princípio luciférico, reconduzindo-o por assim dizer ao equilíbrio, de modo que no decurso de sua evolução o homem readquiria meios de expulsar de si essa influência luciférica. Mas houve ainda outra coisa advinda dessa influência. Tendo-a assimilada em seu corpo astral, o homem obteve, de todo o mundo exterior, uma visão bem diferente da que teria não se entregando a ela. Lúcifer compeliu o interior do homem. Olhando para o mundo ao redor, o homem, com Lúcifer em seu interior, tinha seu olhar perturbado, e a influência de Ahriman imiscuiu-se nas impressões exteriores do mundo terreno. Ahriman só pôde imiscuir-se e transformar o mundo exterior em ilusão porque anteriormente já havíamos desenvolvido, em nosso interior, a tendência à ilusão, a Maya. Assim, a influência ahrimânica que penetrou no mundo circundante exterior aos homens era uma consequência da influência luciférica. Podemos dizer que, contendem-se as forças luciféricas, o homem absorveu a possibilidade de enredar-se mais no mundo sensorial do que o teria feito sem a influência de Lúcifer. Com isso, no entanto, criou também a possibilidade de absorver, junto com todas as percepções exteriores, a influência de Ahriman. E assim a influência luciférica vive na individualidade humana enquanto esta atravessa as diferentes encarnações terrenas, e, como consequência da influência luciférica, vive nela também a influência ahrimânica. Estas duas potências estão em constante luta na individualidade humana, que se tornou, assim, o palco da luta entre Lúcifer e Ahriman. Também em nossos dias o homem continua exposto, com sua consciência comum, tanto às tentações de Lúcifer, que atua a partir das paixões e emoções de seu corpo astral, como também às tentações de Ahriman, que se infiltra de fora por intermédio dos erros e ilusões relativos ao mundo exterior. Enquanto o homem,
vivendo numa encarnação, instalar uma barreira por meio de representações, de modo que as influências luciféricas e arimânicas não possam penetrar mais fundo por encontrarem nelas um obstáculo. Enquanto isso perdurar, tudo que o homem fizer ficará sujeito ao julgamento moral e intelectual. Enquanto, entre o nascimento e a morte, o homem pecar contra a moral, seguindo Lúcifer, ou pecar contra a lógica e o pensar sadio, seguindo Ahriman, isso permanecerá como um assunto da vida anímica consciente comum. Mas quando o homem atravessa o portal da morte, cessa a vida de representações, ligada ao instrumento do cérebro. Começa então uma outra forma de vida da consciência. Aí tudo o que, na vida entre o nascimento e a morte, estava sujeito ao julgamento moral ou racional, desce efetivamente à profundidade da entidade humana e intervém no que depois, após o Kamaloka, atua de maneira organizadora em relação à existência seguinte e se fixa nas forças plásticas que constroem a tríplice corporalidade do homem. Então, erros resultantes do fato de o indivíduo se entregar a Ahriman transformam-se em forças patológicas que o contaminam a partir do corpo etérico, e as digressões, isto é, as coisas que na vida estão sujeitas ao julgamento moral, tornam-se causas de enfermidades mais atuantes a partir do corpo astral. Vemos assim como, de fato, nossos erros, induzidos pelo elemento arimânico em nós, e acrescentem-se também os erros conscientes, como mentiras e inverdades, tornam-se causas de doenças quando efetivamente não nos atemos a uma encarnação, e sim considerarmos o efeito de uma encarnação sobre a seguinte, e vemos como também as influências luciféricas que se transformam em causas de doenças, pelo mesmo caminho. Podemos, pois, afirmar que nossos erros não ficam impunes. Levamos a marca dos nossos erros para a nossa próxima encarnação, mas fazemo-lo a partir de uma racionalidade superior à de nossa vida normal, a partir da racionalidade que nos induz, durante o período entre a morte e o novo nascimento, a nos tornarmos fortes a ponto de não nos expormos mais àquelas tentações. Assim, doenças se incorporam à nossa vida até como poderosas educadoras. Considerando as doenças sob esse prisma, podemos realmente ver como influências luciféricas ou arimânicas são atuantes em sua formação. No dia em que essas coisas forem compreendidas pelos que desejam ser terapeutas inspirados na cosmovisão da ciência espiritual, as influências desses terapeutas sobre o organismo humano serão muito mais profundas do que podem ser hoje em dia. Podemos, justamente nesse sentido, discernir a essência de certas formas de doenças. Tomemos, por exemplo, uma doença como a pneumonia. Na sequência kármica, ela é um efeito do fato de o indivíduo, durante seu período no Kamaloka, ter a visão retrospectiva de um caráter dado a excessos sensuais, o qual tinha, por assim dizer, necessidade de viver sensualmente. Não devemos confundir o que é imputado a uma consciência anterior com o que surge na consciência da encarnação seguinte. Nenhuma relação existe entre ambos. Em compensação, o que o indivíduo vê durante o período do Kamaloka se transformará de modo a lhe serem inculcadas forças que lhe possibilitarão superar a pneumonia. Ora, é justamente na superação da pneumonia, na autocura em que o indivíduo empenha seus esforços que a individualidade humana se opõe aos poderes luciféricos, travando com estes uma autêntica guerra. Por isso, na superação da pneumonia está a oportunidade de se depor o que, numa encarnação anterior, foi um defeito de caráter. Assim, o que vemos atuar de fato, na pneumonia, é a luta do homem contra os poderes luciféricos. A situação é outra quando vemos aparecer, na chamada tuberculose pulmonar, quando as forças autocurativas entram em ação. Curiosos processos manifestos pelo fato de as influências prejudiciais que aí surgem serem cercadas, margeadas por envoltórios semelhantes a tecido conjuntivo. Depois, o todo é preenchido por uma substância constituída de sais de cálcio,
que formam incrustações sólidas. O homem pode possuir tais incrustações em seus pulmões, e há mais pessoas portadoras delas do que normalmente se imagina. São as pessoas cujo pulmão tuberculoso atingiu a cura. Onde isso houver ocorrido, terá havido outra luta da entidade humana interior contra a intromissão de forças arimânicas. É um processo de defesa dirigido para fora, uma luta contra o que é trazido pelo materialismo exterior, com a finalidade de conduzir, nesse sentido, a autonomia da entidade humana. Com isto mostramos como, de fato, os dois princípios, o arimânico e o luciférico, atuam, em última análise, no processo patológico. Poderíamos mostrar, sob muitos aspectos, com relação a esta ou aquela enfermidade, como na verdade deveríamos distinguir entre dois tipos de doenças, as doenças luciféricas e as arimânicas. Levando-se isto em conta, seria também possível chegar aos princípios corretos para ajuda adequada aos doentes. Ora, doenças luciféricas exigirão ajuda bem diferente do que as arimânicas. Se ainda hoje são empregadas indiscriminadamente, por exemplo, em tratamentos exteriores, forças contidas na atual eletroterapia, hidroterapia, etc., cumpre dizer que a ciência espiritual pode esclarecer de antemão qual o método a ser empregado, depois de se haver distinguido tratar-se de uma doença luciférica ou arimânica. Ninguém deveria, por exemplo, aplicar o processo de eletroterapia em doenças de origem luciférica, mas somente em enfermidades arimânicas, pois, no caso de uma doença luciférica, jamais pode trazer ajuda a algo que nada tem a ver com a atuação de Lúcifer. É o caso dos princípios da eletricidade, que pertencem ao âmbito dos seres arimânicos. Obviamente isto não significa que só as entidades arimânicas se sirvam das forças da eletricidade. Em compensação, uma área preferencial de Lúcifer é a que se refere, grosso modo, ao frio e ao calor. Faz parte do âmbito de Lúcifer tudo que se relacione com o aumento ou a queda da temperatura do organismo humano e com os efeitos do frio ou calor nele, produzidos por influências exteriores. Quando o calor e o frio estão envolvidos, o tipo de doença é luciférico. Vemos, pois, como o karma atua no adoecimento e na superação da doença. Nesta altura não mais parecerá incompreensível que a curabilidade ou a incurabilidade de uma doença também esteja contida no karma. Se tivermos em mente que o objetivo kármico do adoecimento é desenvolver e aperfeiçoar o indivíduo, a premissa será que o indivíduo, pela racionalidade que traz consigo o período do Kamaloka, tendo sido acometido por uma doença desenvolva, ao entrar em nova existência, forças curativas que impliquem num fortalecimento de sua essência interior e na possibilidade de um crescimento. Suponhamos que, em virtude de seu organismo e do resto de seu karma, ele tenha forças, combinadas ao que adquiriu pela doença, para progredir na própria vida ser percorrida. Então a cura tem sentido e sobrevém, sendo que, neste caso, o indivíduo realizou o que lhe cumpria realizar, manifesto pela ocorrência da doença. Pela superação da doença ele se colocou em condições de possuir forças perfeitas onde, anteriormente, possuíra forças imperfeitas. Se por seu karma ele estiver munido de tais forças e, pelas circunstâncias favoráveis de seu destino anterior, estiver colocado no mundo em posição de empregar as novas forças e de atuar em proveito próprio e de outros, a cura sobrevirá. Ele conseguirá sair-se bem na doença. Suponhamos, agora, que o indivíduo tenha superado a doença e desenvolvido as forças curativas, vendo-se, a partir de então, diante de uma vida que lhe apresente exigências impossíveis de satisfazer com o grau de perfeição já adquirido por ele. A doença curada lhe teria permitido atingir algo, mas ainda não o suficiente, pois seu karma restante não o permitiria, para, com o que adquiriu, atuar em benefício de outros. Neste caso, seu subconsciente mais profundo dirá: aqui não tens oportunidade de acolher toda a força do que, em verdade,
tiveste de entrar nesta encarnação porque precisavas adquirir a medida de perfeição possível de ser adquirida apenas no corpo físico, pela superação de uma doença. Isso tu tinhas de alcançar, mas não consegues desenvolver-te mais além. Tens, então, de procurar condições em que teu corpo físico e outras forças não te perturbem e onde possas elaborar livremente o que ganhaste na doença. Em outras palavras, essa individualidade procurará a morte para, entre a morte e o novo nascimento, continuar trabalhando o que não pôde elaborar na vida entre o nascimento e a morte. Tal alma atravessa a vida entre a morte e um novo nascimento para, com as forças redobradas que adquiriu pela superação da doença, continuar a desenvolver sua entidade e, assim, poder atuar mais na nova vida. Dessa forma, a presença de uma doença pode efetivamente provocar uma espécie de pagamento parcial que só será completado, no que lhe concerne, após a passagem pela morte. Considerando o assunto sob esse ângulo, teremos de dizer que no karma surge, plenamente fundamentado, o motivo pelo qual uma doença termina com a cura e outra com a morte. Considerando as doenças dessa forma, obteremos, de um ponto de vista mais elevado e por meio do karma, uma espécie de reconciliação, uma profunda reconciliação com a vida, pois sabemos que na lei do karma está contido o fato de, embora uma doença acabe em morte, o indivíduo ser beneficiado, e que mesmo em tal caso a doença tem o objetivo de levar um homem. Todavia, ninguém deve concluir disto que seria conveniente desejar a morte em certos casos de doença. Ninguém poderia dizer isto, pois a decisão a respeito do que deve acontecer, se a cura ou a incurabilidade cabe a uma inteligência superior a que podemos abranger com nossa consciência comum. Com nossa consciência comum temos de restringir-nos a permanecer, em questões desse tipo, no mundo entre o nascimento e a morte. Com nossa consciência superior podemos colocar-nos no ponto de vista de até mesmo aceitar a morte como uma dádiva das forças espirituais superiores, mas com a consciência que deve ajudar a intervir na vida não podemos ter a pretensão de colocar-nos nesse ponto de vista superior. Aí poderíamos facilmente incorrer em erro e intervir de maneira inconveniente em algo em que nunca poderíamos intervir, na esfera da liberdade humana. Se pudermos ajudar alguém para que desenvolva as forças de autocura, ou se formos em socorro da própria natureza a fim de que a cura se realize, temos de fazê-lo, e se for necessário decidir sobre se o indivíduo deve continuar a viver ou se será mais favorecido pelo advento da morte. A decisão nunca poderá ser outra senão a de ajudar no sentido da cura. Se nossa ajuda tiver essa função, deixaremos a própria individualidade do homem usar suas forças, e a ajuda médica não poderá ser outra senão a de apoiá-la nesse esforço. Então ela não estará atuando sobre a individualidade humana. A situação seria bem diferente se favorecêssemos a incurabilidade de um indivíduo de maneira que ele procurasse seu progresso num outro mundo. Aí estaríamos intervindo em sua individualidade e entregando-a a uma outra esfera de atuação. Nesse caso teríamos imposto nossa vontade à individualidade do outro. Tal decisão, temos de deixá-la à própria individualidade. Em outras palavras, devemos fazer todo o possível para que aconteça a cura, pois todas as considerações que conduzem a uma cura emanam da consciência justificada para a Terra. Todas as outras medidas transcenderiam nossa esfera terrena, atingindo um plano onde devem intervir forças diferentes das que correspondem à nossa consciência normal. Como se vê, a correta compreensão kármica da curabilidade e da incurabilidade de doenças nos leva a fazer tudo ao nosso alcance para ajudar o homem enfermo. Por outro lado, faz também com que aceitemos, conformados, uma outra decisão tomada em outras esferas. Com relação a essa outra decisão, nem precisamos assumir atitudes diferentes. Precisamos, sim, encontrar um critério fazendo com que a incurabilidade de uma doença não nos deprima, como se houvesse no mundo somente o imperfeito, o mal e o nocivo. A compreensão kármica não paralisa nossa energia dedicada à cura.
Por outro lado, ela nos reconduzirá à harmonia com o mais difícil destino relativo à incurabilidade desta ou daquela doença. Assim, vimos hoje como só a compreensão kármica nos permite interpretar e entender corretamente o decurso de uma doença pela compreensão de como os efeitos kármicos de nossas vidas anteriores atuam na atual. Ora, cumpre-nos distinguir entre duas formas particulares de doenças: as provenientes do interior do ser humano, parecendo especialmente trazidas pelo karma, e as doenças que nos atingem aparentemente por acaso, quando sofremos lesões exteriores ou quando algo acontece conosco. Numa palavra, trata-se da seguinte questão: como podemos chegar a uma compreensão kármica mesmo quando, por exemplo, caímos sob as rodas de um trem? Ou seja, como devemos entender enfermidades casuais à luz do karma? 20 de maio de 1910. Doenças naturais e acidentais em relação ao karma. O conteúdo da conferência de ontem é de grande importância, tanto para nossas próximas considerações como também para a compreensão das relações kármicas em geral. Por isso, devido a essa importância incisiva permita-me resumi-lo hoje, mais uma vez, em seus aspectos principais. Partimos do fato de que as ideias sobre cura e medicamentos haviam mudado de forma bastante radical, no século passado, dentro de um lapso de tempo razoavelmente curto. E chamamos atenção para o modo como, nos séculos XVI e XVII, formou-se uma concepção fundamentada no seguinte: para cada doença que fosse designada por um nome que se acreditasse poder circunscrever conceitualmente, dever-se encontrar um ou outro medicamento no mundo. E acreditava-se com segurança que, caso fosse empregado o medicamento correspondente, este deveria ter uma influência no decurso da doença. Então ressaltamos como essa concepção se manteve mais ou menos até o século XIX, mas depois apontamos a concepção diametralmente oposta, que se manifestou principalmente no niilismo da escola vienense de medicina, iniciado pelo famoso médico Dietrich e continuado por Scott e seus diversos discípulos. E caracterizamos a orientação niilista dizendo que esta não só começou a ter profundas dúvidas sobre a relação absoluta entre este ou aquele remédio, esta ou aquela técnica terapêutica e a doença em si, mas ainda, ela nem queria ouvir falar de tal relação. Os jovens médicos influenciados por essa escola chegaram então ao conceito da assim chamada autocura. O próprio Skoda pronunciou a sentença tão significativa para essa escola: podemos diagnosticar uma doença, talvez possamos também descrevê-la e explicá-la, mas remédio contra ela, isso nós não temos. Esta orientação teve seu ponto de partida na demonstração feita por Dietrich, segundo a qual, no tratamento expectante, uma doença como a pneumonia evolui de modo a, dentro de certo tempo, desenvolver as forças autocurativas, bastando que se criem as condições necessárias para isso. E ele conseguiu demonstrar estatisticamente que, no tratamento expectante, tantos indivíduos eram curados ou morriam quanto os tratados com os medicamentos habituais. Naquela época, a designação niilismo terapêutico não era inteiramente injustificada, pois constituía absoluta verdade o fato de os médicos dessa escola não terem como se proteger contra a opinião dos doentes, segundo a qual deveria haver um remédio, uma receita. Os doentes e seus familiares não condescendiam, tinham de ser receitados remédios, e os adeptos da referida escola valiam-se então do expediente de receitar goma arábica finamente diluída. Segundo eles, o efeito seria igual ao dos remédios receitados antigamente. A partir disso, aprendemos a reconhecer como justamente os fatos da ciência moderna nos impelem ao que se poderia chamar de relação kármica na vida, pois surgiu a necessidade de respondermos à pergunta: como ocorre, de fato, o que se poderia chamar de autocura? Ou, melhor dito, por que ocorre? E, por que, em outro caso, a autocura ou uma cura qualquer não pode apresentar-se? Se toda uma escola,
liderada por corifeus da medicina, podia conceber o conceito da autocura. Uma pessoa que refletisse sobre o assunto deveria concluir: no processo patológico é despertado, portanto, algo que leva à superação da doença. Isto deveria ter levado a uma investigação das causas mais ocultas da evolução da doença. Ora, tentamos expor como tal relação kármica com o decurso da doença pode ser procurada no contexto do desenvolvimento da humanidade. Mostramos que, sem dúvida, as realizações do indivíduo em sua vida normal, representadas por atos bons e maus, sensatos e absurdos suas vivências em julgamentos corretos e incorretos, nada disto penetra muito fundo nas bases da natureza humana. E evidenciamos a razão pela qual o que, na vida comum, está sujeito ao julgamento moral, intelectual e sentimental permanece só na superfície da vida comum, não estando sujeito à lei que pudemos apontar no outro caso que visa influir sobre as forças mais profundas da natureza humana. Mostramos que existe uma espécie de obstáculo à penetração da imoralidade nas forças mais profundas do organismo. E essa resistência contra a penetração, nas forças do nosso organismo, daquilo que fazemos e pensamos, reside no fato de acompanharmos nossas ações, realizadas entre o nascimento e a morte, com nossas representações mentais conscientes. Ao acompanharmos uma ação ou outra vivência com uma representação consciente, criamos uma barreira contra a possibilidade de o resultado de nossos atos retroagir sobre nosso organismo. Em seguida apontamos o significado cabível às vivências que foram irremediavelmente esquecidas. Neste caso, não mais existe a possibilidade de fazê-las ascender de volta ao nível da vida mental consciente. A respeito de tais vivências, teríamos de dizer que, como lhes falta a barreira da representação mental, de certa maneira elas penetram em nossa organização interior, podendo ali atuar junto às forças plasmadoras do nosso organismo. E podemos mencionar as formas de doenças que se situam ainda mais na superfície: neurose, neurastenia e outras semelhantes. Até mesmo estados histéricos encontram aí uma elucidação. Dissemos que se deve procurar as causas de tais estados nas representações esquecidas, que se desprenderam do complexo da consciência e mergulharam no íntimo e, com incrustações em nossa vida anímica, fazem-se valer como doenças. Apontamos a enorme importância do período decorrido entre o nascimento e o ponto que o homem consegue alcançar na recordação retroativa de suas vivências passadas, e evidenciamos como o que foi anteriormente esquecido continua atuando no organismo vivo enquanto, por assim dizer, une-se às forças orgânicas mais profundas, influenciando, a partir daí, nossa entidade. Portanto, antes de poder atuar sobre ela, um conjunto de representações, uma série de vivências deve mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser. Em seguida mostramos que esse mergulho é mais profundo quando o homem já atravessou o portal da morte e está percorrendo a existência entre a morte e o novo nascimento. Aí todas as vivências, em suas qualidades, metamorfoseiam-se nas forças que agora atuam de maneira organizadora. E o que o homem percebeu e sentiu na época entre a morte e o novo nascimento, ele o integra às forças plasmadoras que participam da nova construção do corpo quando o indivíduo, agora, penetra numa nova existência. Aí ele tem, contido nas forças plasmadoras, o resultado do que antes ainda se achava em sua vida anímica, quiçá até mesmo em sua vida consciente de representações mentais. E então pudemos mostrar que o homem, com sua vida de representações mentais permeada pelo eu, oscila entre duas influências, a luciférica e a arimânica. Quando o indivíduo comete um erro provocado por atributos de seu corpo astral, por paixões perniciosas, e coisas semelhantes ele é impelido a agir por poderes luciféricos. Quando, depois, esses atos seguem o caminho que acaba de ser descrito e se transformam em forças formativas, temô-las nas forças plasmadoras que, a partir de então,
permanecem na base da nova corporalidade como causas de doenças luciféricas. Vimos, também, como o homem é sujeito às forcas arimânicas, que atuam mais de fora para dentro. E dissemos também, das influências arimânicas, que estas se transformam em forças formativas, forças plasmadoras do novo organismo que surge quando o indivíduo entra na existência através do nascimento. E, à medida que influências de Ahriman se misturam às forças plasmadoras, podemos falar de disposições para doenças de caráter arimânico. Vimos, em seguida, exemplos de como atuam as forças assim formadas. Dei exemplos radicais de sua atuação, pois nestes a ideia se manifesta de maneira mais nítida. Falei do indivíduo que em sua vida anterior só realizou atos possíveis de levá-lo a um sentimento de si próprio e uma autoconfiança bem escassos, tendo preparado seu eu de maneira a fazer pouco caso de si mesmo, ficando sempre em generalidades e assim por diante. Tal indivíduo assume, após a morte, a tendência a superar aquela resistência e a colher forças que o capacitarão mais tarde, no decurso da encarnação, a fortalecer e aperfeiçoar seu eu. Isto atua de tal maneira que ele então procurará situações propícias à luta contra aquilo a que seja bom opor-se com um fraco sentimento de si próprio, de modo que este possa fortalecer-se no obstáculo. E é verdade que uma tendência desse tipo faz com que o indivíduo procure, por assim dizer, oportunidades para infeccionar-se com a cólera, pois nela se lhe apresenta algo que lhe oferece a oportunidade de superar aquelas resistências. E nessa superação reside o que, na próxima encarnação ou também pela cura surgida na mesma encarnação, pode levar a um sentimento mais forte de si próprio ou a forças que o farão amadurecer pouco a pouco por meio da autoeducação. Também dissemos como, numa doença como a malária, é dada a oportunidade de compensar algo que, numa vida anterior, a alma desenvolveu como um excessivo sentimento de si própria, por meio de seus atos e sentimentos. Aqueles, dentre os presentes, que participaram de considerações anteriores sobre nossa vida antroposófica podem ter uma noção mais clara do que aí ocorre. Sempre dissemos que o eu do homem encontra sua expressão física no sangue. Ora, as duas doenças mencionadas relacionam-se com o sangue e suas leis. Essa relação é tal que, no caso da cólera, ocorre um adensamento do sangue. É esse adensamento que deve ser considerado como a resistência pela qual o fraco sentimento de si próprio deve passar e na qual deseja educar-se. Da mesma maneira, uma espécie de desintegração do sangue ocorre na malária. Um sentimento de si próprio excessivamente forte precisa da possibilidade de ser levado ao absurdo de, na desintegração do sangue, um eu excessivamente forte ser conduzido, em sua exaustão, à nulidade. Isto é oferecido pela desintegração do sangue. Naturalmente as coisas, no organismo, têm uma interligação extremamente íntima, mas observando-as mais de perto chegaremos a entendê-las melhor. De tudo isso resultou-nos o seguinte: quando temos um organismo formado por uma alma tendente a superar este ou aquele aspecto numa ou na outra direção, essa tendência leva o homem a cunhar em si próprio a possibilidade da doença, mas também a possibilidade de lutar contra ela, pois a doença não é suscitada por qualquer outra razão que não a de ter a possibilidade da cura. E a cura ocorrerá quando o indivíduo, em conformidade com seu karma total, pela superação da doença em questão adquirir forças tais que possa realmente evoluir, no restante da vida até a morte, por seu trabalho no plano físico. Ou seja, se as forças a serem despertadas forem bastante intensas para, no plano físico, o indivíduo também poder alcançar o que provocou o aparecimento da doença, ele continuará trabalhando justamente com as forças aumentadas que lhe afluíram do processo de cura, as quais ele antes não possuía. Porém a situação de seu karma geral pode ser tal que ele haja tensionado configurar seu organismo de modo a, pela superação da doença em questão, adquirir forças que o levem ao aperfeiçoamento, mas, pela multiplicidade das coisas,
pode ser que ele haja simultaneamente deixado o organismo enfraquecer-se em outro sentido. Então poderá surgir o caso em que as forças dispendidas e empregadas pelo indivíduo no processo de cura o fortaleçam, porém não à altura dos trabalhos que dele se esperam no plano físico. Então ele usará a parte já adquirida, por não ser ela utilizável no plano físico, quando atravessar o portal da morte, procurando acrescentar às suas forças o que não conseguiu acrescentar no plano físico, a fim de usar essas forças na configuração do próximo corpo, ao voltar a nascer. Resta-nos ainda a falar das formas de doenças que não levam nem a uma cura total nem à morte, mas a estados crônicos, a uma espécie de estado doente ou coisa semelhante. Reside aí algo cujo conhecimento, no sentido mais elevado, é de grande importância para a maioria das pessoas. Nesses casos ocorre que, pelo processo de cura, sem dúvida o que penetrou nos envoltórios do corpo humano foi suficiente apenas para, em certo sentido, superar a doença. Em outro sentido, porém, ela não foi superada. Isto significa que o necessário equilíbrio entre o corpo etérico e o corpo físico foi, com efeito, alcançado, porém não o equilíbrio do que era desarmônico entre o corpo etérico e o corpo astral. Isso permaneceu, e o indivíduo oscila entre a tentativa de curar-se e a incapacidade de consegui-lo. Em tal caso, é sempre de suma importância que ele tire o melhor proveito possível do resultado obtido em termos de cura verdadeira. E isto é o que menos acontece na vida, pois justamente no caso de doenças que se tornam crônicas o homem se encontra num verdadeiro círculo vicioso. Se em tal caso o indivíduo estivesse em condições de isolar a parte de sua organização que experimentou uma certa cura, fazendo-a por assim dizer viver por si, e se pudesse retirar dela o que ainda rumoreja e não está em ordem, e que, neste caso, habitualmente se contrapõe mais ao anímico interior traço, muito faria em ajuda própria. Contra isso, porém, atuam as coisas mais variadas, mormente o fato de o homem, após passar por uma doença qualquer que haja deixado um estado patológico crônico, viver continuamente sob as influências desse estado e, se é que posso expressar-me humildemente, nunca conseguir esquecê-lo por completo. Nunca conseguir chegar concretamente ao ponto de isolar o que nele ainda não está sadio, de retirá-lo dessa condição e tratá-lo por si. Ao contrário, pensando constantemente na outra parte de sua entidade, volta como que a levar sua parte sadia a algum tipo de relação com a parte antes doente, irritando-a de novo. Trata-se de um processo todo peculiar. Para torná-lo mais claro, vou descrever os fatos do ponto de vista da ciência espiritual, tal como a consciência clarividente os vê quando alguém atravessou uma doença e reteve algo que se pode descrever como sendo crônico. Aliás, o mesmo também ocorre quando, não tendo havido uma enfermidade particularmente aguda, algo crônico aparece sem que algo agudo haja sido percebido em particular. Pode-se então ver de fato, na maior parte dos casos, que um certo equilíbrio instável se evidencia entre os corpos físico e etérico, um vai-vem indevido de forças, mas com o qual é possível viver. Durante essa oscilação de forças do corpo etérico e do corpo físico, o indivíduo fica constantemente irritado e, por isso, imerso em estados permanentes de excitação. A consciência clarividente vê esses estados de excitação emergir continuamente do corpo astral e penetrar incessantemente na parte meio doente e meio sã no organismo, produzindo dessa forma um equilíbrio que não é estável, mas lábil. Por meio dessa penetração dos estados astrais de excitação, a condição humana, que de outra forma poderia ser muito melhor, torna-se de fato muito agravada. Neste caso, peço-lhes considerar que a atividade do astral não coincide com a consciência, e sim de preferência com as excitações anímicas interiores, cuja existência o paciente não quer reconhecer. Como, neste caso, o efeito obstrutivo das representações mentais não existe, esses estados e emoções, os abalos de alma, os constantes estados de aborrecimento,
de descontentamento e tédio não atuam sempre como forças conscientes, mas como forças vitais e plasmadoras que se localizam nas profundezas da essência humana e irritam constantemente a parte meio sadia e meio doente. Se o paciente em questão tivesse a força de vontade e a cultura anímica necessária para realmente esquecer seu estado pelo menos durante algum tempo, criaria tal satisfação que, a partir dela, poderia buscar a força para prosseguir. Se pudesse esquecer seu estado e resolver decididamente não levá-lo em conta, se pudesse empregar as forças anímicas assim liberadas em conteúdos espirituais, em algo que o elevasse e o satisfizesse interiormente em sua alma, se pudesse libertar essas forças que, de outro modo, estão sempre ocupadas na vivência dos sentimentos de dor, de opressão, de pontadas e tudo mais, isto lhe proporcionaria uma grande satisfação. Ora, quando não experimentamos esses sentimentos, temos as forças livres, elas ficam disponíveis. Obviamente não adianta muito simplesmente dizermos que não queremos mais dar atenção a essa opressão, a essas pontadas e assim por diante, pois se não empregarmos as forças assim liberadas em algo espiritual, os mal-estares anteriores logo estarão de volta. Mas se empregarmos essas forças em um conteúdo espiritual que absorva completamente nossa alma, constataremos estar nos atingindo, por um caminho complicado, o que de outro modo nosso próprio organismo conseguiria sem nossa intervenção, pela superação do processo patológico. É claro que o paciente deve ter o cuidado de não preencher sua alma justamente de uma maneira diretamente relacionada com sua doença. Por exemplo, se alguém sofre de um enfraquecimento da visão e, para não pensar na fraqueza de seus olhos, procurar assimilar forças espirituais por meio da leitura, isso obviamente não o conduzirá ao resultado desejado. Nem é preciso ir muito longe para buscar pequenas provas. Cada um pode notar em si próprio que, no caso de uma leve indisposição, muito ajuda a esquecê-la, especialmente quando o esquecimento é causado por uma atividade dedicada a outro assunto. Trata-se de um esquecimento positivo, sádio. Temos aí uma indicação de que não somos completamente impotentes contra os efeitos kármicos de erros cometidos no decurso de vidas anteriores, manifestos sob forma de doenças. Com efeito, temos de admitir o seguinte: se reconhecemos que o ocorrido na vida entre o nascimento e a morte, estando sujeito a um julgamento moral, sentimental e intelectual, não pode, numa vida, penetrar tão fundo a ponto de causar uma doença orgânica, mas no período entre a morte e o nascimento pode aprofundar-se suficientemente para provocar enfermidade, então deveria haver também a possibilidade de reverter esse processo para um processo consciente. A questão pode também ser colocada da seguinte maneira: se doenças ocorrem como efeito kármico de vivências espirituais ou outras, provocadas pela alma ou experimentadas por ela, se, portanto, as doenças são metamorfoses dessas causas acaso não poderíamos imaginar, ou constatar por experiência espiritual, que a doença, o produto da metamorfose, é evitável à medida que substituímos o processo de cura, o que é buscado nas regiões orgânicas e trazido sob forma de doença para nossa educação, pela contrapartida espiritual, por seu equivalente espiritual. Que, se formos bastante sábios, a doença poderá ser metamorfoseada num processo espiritual, e a autoeducação, que devemos realizar por meio da doença, seria realizada pelas forças de nossa alma. Desejo novamente ilustrar, por meio de um exemplo, que tal alternativa faz parte do mundo real. E mais uma vez quero frisar que só trago exemplos investigados pela ciência espiritual, não se trata de apresentações hipotéticas, mas de casos. Por isso não me peçam logo uma lista completa, pois não apresento hipóteses, mas casos que devem ser tomados como tais. Imaginemos que uma pessoa seja acometida de sarampo, já em idade adulta, e que queiramos procurar a relação kármica desse caso. Verificamos, então,
que o sarampo ocorreu como efeito kármico de acontecimentos numa vida passada, os quais podemos descrever da seguinte maneira: numa vida anterior, a individualidade em questão não mostrou muito interesse pelo mundo externo. Estava ocupada consigo mesma, embora não de uma maneira grosseiramente egoísta. Uma pessoa, portanto, que refletiu e estudou muito, porém não a respeito dos fatos do mundo exterior, e sim permanecendo confinada em sua própria vida anímica. Hoje também existem muitas pessoas que acreditam poder resolver os problemas do mundo pelo ensimesmar-se, pela cisma. Na individualidade a que me refiro, reinava o anseio de lidar com a vida cismando sobre a melhor maneira de se comportar nesta ou naquela situação. A fraqueza de alma daí resultante no decurso da vida fez com que, na vida entre a morte e o novo nascimento, fossem geradas forças que vieram expor o organismo, numa idade relativamente avançada, a um ataque de sarampo. Nesta altura cabe uma pergunta. Temos, de um lado, o ataque de sarampo, efeito kármico físico de uma vida anterior, mas como se apresenta o estado anímico, já que a vida anterior produz, como efeito kármico, também um determinado estado anímico. Ele se apresenta da seguinte maneira: na vida em que também ocorreu o ataque de sarampo, a pessoa estava repetidamente sujeita a ilusões. Essas ilusões devem ser consideradas como consequência kármico-anímica dessa vida anterior, e o surgimento do sarampo como consequência kármico-física dessa vida. Imaginemos agora que essa pessoa, antes de ter o acesso de sarampo, houvesse conseguido fazer algo para aprimorar-se totalmente, isto é, adquirir tamanha força anímica que não ficasse mais sujeita a qualquer espécie de ilusões. Aí a força anímica assim educada teria impedido a ocorrência do sarampo, pois o que já havia provocado pela formação dessa natureza humana teria encontrado sua compensação mediante as forças anímicas mais intensas, desenvolvidas pela autoeducação. Não posso, naturalmente, falar durante meio ano sobre essas coisas. Mas se os senhores olharem amplamente para a vida e considerarem sob este prisma as particularidades que se apresentam como experiências, irão sempre descobrir que o conhecimento exterior confirma, até nos detalhes, as afirmações feitas aqui. E o que acabo de dizer a respeito do sarampo pode esclarecer porque essa doença faz parte justamente das doenças infantis corriqueiras. Ora, as características a que me referi ocorrem em muitas vidas. Especialmente em determinadas épocas, graçaram em muitas vidas. E quando tal personalidade penetrar na existência, procurará corrigir-se o quanto antes nesse aspecto, no período entre o nascimento e a época normal do surgimento das doenças infantis, passará pelo sarampo com o intuito de exercer uma autoeducação orgânica, pois, via de regra, nessa idade ainda não pode tratar-se de uma educação anímica. Disso se conclui o seguinte: podemos realmente dizer que, em certo sentido, a doença pode ser revertida para um processo espiritual. Há nisso algo sumamente importante. Se esse processo for assimilado pela alma como máxima de vida, produzirá uma concepção que atuará sobre a alma de modo terapêutico. Não é de admirar que, em nossa época, possamos atuar tão pouco sobre as almas. E quem hoje compreender a época, do ponto de vista da ciência espiritual, entenderá por que tantos médicos podem ser materialistas, desesperando-se ante uma influência anímica. Ora, a maioria das pessoas não se dedica a algo que contém uma força frutífera. Todas as bobagens que hoje preenchem a literatura comunal têm qualquer força frutífera para as almas. Por isso o indivíduo que deseja atuar em prol da ciência espiritual sentirá, em sua atividade antroposófica, também algo eminentemente terapêutico, pois os conhecimentos espirituais da humanidade podem, por seu lado, trazer algo capaz de fluir para a alma de modo que a mesma seja afastada do quadro formado pela organização corpórea. Apenas não se deve confundir o que se apresenta no início desse movimento com o que pode ser realmente o movimento.
para dentro do movimento antroposófico são trazidas, efetivamente, coisas que também graçam no mundo exterior, ou seja, ao tornar-se antropósofos, muitas vezes os homens levam ao encontro da antroposofia exatamente os mesmos interesses que possuem pelas coisas lá de fora, inclusive todos os maus costumes que lá fora adotam. Muita coisa dos lados sombrios do nosso tempo é levada para dentro dela. Mas quando algum desses lados sombrios se manifesta, muita gente afirma que é efeito da antroposofia, e essa é uma explicação bastante gratuita. Vendo o fio kármico estender-se de uma encarnação a outra, na realidade captamos só um lado da verdade. Haverá ainda, para quem souber discernir como o fio kármico se estende através das encarnações, muitas perguntas que serão abordadas no decurso destas palestras. Em primeiro lugar, temos de aludir à seguinte questão: como podemos diferenciar entre uma doença para a qual podemos indicar causas exteriores e outra, fixada de tal modo na própria organização humana em que se justifique afirmar ter advindo por si, não havendo uma causa exterior? As coisas não são exatamente assim. Mas de certo lado se justifica afirmar que surgem doenças para as quais o homem, em seu interior, está particularmente predisposto. Para numerosas manifestações patológicas será possível indicar causas exteriores. Temos de invocar causas exteriores, naturalmente não para tudo, mas para muitas coisas que nos sucedem de fora. Se, por exemplo, quebrarmos uma perna, teremos de atribuí-lo a causas exteriores. Também temos de acrescentar às causas exteriores o que acontece por meio do clima, e igualmente os inúmeros casos patológicos cujas causas devem ser buscadas nas más habitações urbanas. Aí novamente se nos abre um campo enorme. E para quem vê o mundo com certa experiência, é também explicável que a atual tendência da medicina seja buscar as causas das doenças em influências exteriores, principalmente nos bacilos, a cujo respeito um cavalheiro cheio de espírito disse, não sem razão, que hoje em dia as doenças vêm dos bacilos tal qual antigamente se dizia que vinham de Deus ou do diabo. No século XIII se afirmava que as doenças vêm de Deus, e no século XV que vêm do diabo. Mais tarde se dizia que vinham dos humores, e hoje que vêm dos bacilos. Essas são as opiniões que se revezaram no decorrer dos tempos. Temos, pois, de falar em causas exteriores da doença ou da saúde humana. E aí o homem contemporâneo pode ser facilmente tentado a empregar uma palavra que, no fundo, é muito apropriada para trazer desordem a toda a nossa visão do mundo. Se alguém perfeitamente sádio entrar numa região infestada pela gripe ou pela difteria e depois adoecer, sendo um homem de hoje ele estará, muito certamente, propenso a dizer que recebeu o germe da doença por ter ido àquela região, então usará facilmente o termo acaso. Hoje em dia fala-se facilmente em influências casuais. A palavra acaso é uma verdadeira cruz para qualquer cosmovisão. E enquanto não se fizer uma tentativa de ter bem claro em mente o que se designa com tanta facilidade como acaso, tampouco se poderá avançar no sentido de uma cosmovisão razoavelmente satisfatória. Portanto estamos, agora, no ponto de partida do capítulo intitulado Doenças Naturais e Casuais do Homem. Não podemos prosseguir de outra forma senão tentando introdutoriamente lançar um pouco de luz sobre a palavra acaso. Não seria o próprio acaso algo que nos devesse trazer desconfiança em relação ao que o homem entende hoje tão facilmente por esse termo? Em certa ocasião já chamei a atenção para o que um homem espirituoso do século XVIII disse certa vez, não sem razão, referindo-se ao costume de se erguerem monumentos a grandes inventores, descobridores, etc. Se considerarmos objetivamente o decurso da história, a grande maioria dos monumentos deveria ser erguida em homenagem ao acaso. Estranhamente, ao estudar história podemos fazer descobertas notáveis acerca do que se esconde por detrás do acaso. Já lhes contei que a descoberta do telescópio é devida a brincadeiras de crianças com vidros ópticos, numa oficina ótica,
Disso resultou um contexto que levou alguém a construir o telescópio. Poderíamos também citar a famosa lâmpada na Catedral de Pisa, que à vista de milhares de pessoas já havia anteriormente realizado suas oscilações com a mesma regularidade com que o fez diante de Galileu. Mas foi só Galileu quem examinou a relação entre as oscilações e o andamento de sua circulação sanguínea, descobrindo dessa forma as leis do pêndulo. Sem as leis do pêndulo, toda a nossa vida cultural teria um aspecto diferente. Procurem descobrir um sentido na evolução da humanidade, e depois vejam se ainda se sentem inclinados a dizer que na situação de Galileu, por exemplo, só reinou o acaso, levando-o a essa descoberta tão importante. Tomemos, porém, um outro caso. Pensemos no que significa a tradução da Bíblia, feita por Lutero, para todo o mundo da cultura europeia. Pensemos na profunda influência que ela exerceu sobre o sentimento e o pensamento religioso e, de outro lado, sobre a formação do que chamamos de língua alemã escrita. Quero só apresentar o fato sem interpretá-lo, frisando apenas a profunda influência que exerceu. Os senhores, porém, precisam tentar ver um sentido naquela educação da humanidade que se realizou no decorrer de vários séculos graças à tradução da Bíblia feita por Lutero. Ao tentarem ver um sentido nisso, considerem, justamente com o que, o mais inteligentemente possível, podem dizer a respeito do sentido da evolução desde os séculos XVI e XVII, o seguinte fato: até certo momento de sua vida, Lutero dedicou-se intensamente a tudo o que, pela leitura da Bíblia, pudesse conduzir sua própria personalidade a uma espécie de filiação a Deus. Ele havia passado do hábito dos agostinianos de ler preferencialmente os pais da igreja para o prazer de ler a própria Bíblia. Tudo passou a favorecer que, em sua alma, o sentimento de filiação divina se inflamasse, tornando-se um sentimento abrangente. Foi nesse contexto que ele se dedicou ao seu magistério teológico no primeiro período de Wittenberg. O fato que desejo agora realçar é o de que Lutero tinha uma certa aversão à obtenção do título de doutor em teologia. Mas numa conversa casual, ao sentar-se com um antigo amigo do convento dos agostinianos em Erfurt, ele foi realmente persuadido a conquistar o barrete de doutor em teologia. Isto, porém, significou-lhe voltar uma vez mais ao estudo da Bíblia. Portanto, o fato fortuito de haver reencontrado o amigo levou-o a um novo estudo da Bíblia e ao resultado disso. Procurem ligar o sentido da evolução dos últimos séculos ao fato de Lutero se haver sentado com esse amigo e se haver deixado persuadir a conquistar o barrete de doutor em teologia. Os senhores serão então forçados a fazer uma combinação notoriamente estranha entre o sentido da evolução e o evento casual. Com base no que foi dito, os senhores chegarão à conclusão de que talvez o acaso pudesse ter um significado diferente do que normalmente se pensa. Normalmente se imagina que o acaso seja algo que, por assim dizer, não se deixa explicar inteiramente pelas leis da natureza, pelas leis da vida, transcendendo o que é passível de explicação. Ao que foi dito adicionemos o fato que já várias vezes nos ajudou a compreender tantos aspectos da vida, o fato de o homem, a partir de sua existência na Terra, ter estado sujeito, em sua individualidade, às forças dos princípios luciféricos e arimânicos. Essas forças e princípios interferem constantemente na existência humana. As forças luciféricas atuam mais apoderando-se do interior do corpo astral humano, enquanto as forças arimânicas atuam mais por meio do que o homem acolhe como impressões exteriores. Naquilo que acolhemos do mundo exterior, residem as forças arimânicas, e naquilo que surge na alma e atua nela como desejo e desinteresse, como paixão e assim por diante, residem as forças luciféricas. Ora, tanto o princípio luciférico como o arimânico nos induzem a ilusões. O princípio luciférico faz com que nos iludamos acerca do nosso próprio interior, faz com que possamos julgá-lo erradamente, vendo nele uma ilusão. Considerando a vida racionalmente,
Os senhores não terão dificuldade em avistar essa maré em sua própria vida anímica. Tentem considerar quão frequentemente o homem procura convencer-se de que faz isto ou aquilo por esta ou aquela razão. Normalmente, porém, ele o faz por uma razão bem diversa, essencialmente mais profunda.